Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15, diz a palavra de Deus: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou as coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui. Zig Ziglar conta uma história de que na época de saírem os veleiros a navegar, um jovem marinheiro saíra em um daqueles veleiros pela primeira vez, na sua primeira viagem em alto mar. E enquanto eles estavam em alto mar, uma tempestade se levantou, e aquele jovem marinheiro recebeu a ordem de subir no mastro para posicionar as velas. E quando ele estava a subir no mastro e a posicionar as velas, ele cometeu um erro. E o erro que ele cometeu foi olhar para baixo. E quando ele começou a olhar para baixo, as ondas batiam no veleiro e começaram a balançar. E ele, ao olhar para baixo, ele começou a perder o equilíbrio, ele começou a tontear e correu o perigo de cair. Então um dos navegantes, um dos marinheiros mais experientes do que ele, olhou para ele e disse: Olhe para cima, filho, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, então ele recuperou o seu equilíbrio. A nossa vida nos impõe um grande desafio. E o desafio que a nossa vida nos impõe é viver em equilíbrio. Nós vivemos na dualidade de 2 mundos. Nós vivemos divididos entre o mundo material, entre o mundo físico e o mundo espiritual. E para que tenhamos uma vida sensata, uma vida sã, uma vida saudável, é necessário que tenhamos a capacidade de equilibrar essa vida, equilibrar esses 2 mundos, pois precisamos viver nesses 2 mundos. Nós precisamos, nessa caminhada da vida, entender que à medida que a nossa vida material, a nossa vida biológica, a nossa vida física precisa desfrutar e ser composta daquilo que é material, nós precisamos compreender que a nossa vida espiritual, da mesma sorte, precisa desfrutar dos benefícios espirituais que o mundo espiritual nos proporciona. Nós não teremos uma vida saudável espiritualmente falando se nós nos alimentarmos apenas, se nós nos enchermos apenas daquilo que é físico, daquilo que é material. Da mesma sorte, como carne, nós precisamos dos benefícios materiais para que tenhamos uma vida equilibrada. O texto que lemos nos conta e nos narra a história de que Jesus estava assentado à mesa com alguns homens. E quando Jesus estava assentado à mesa, Jesus se propôs a contar uma parábola. E Jesus disse que quando aqueles homens fossem convidados a uma ceia, a uma festa de casamento, eles não deveriam se assentar nos lugares mais importantes, para que, chegando alguém mais importante do que eles não fossem convidados a se retirar e assim serem envergonhados. Jesus diz: quando você for convidado a uma festa,
Você senta nos lugares mais simples, porque o dono da festa te verá. Então ele te convidará a sentar no lugar mais importante, e assim você será honrado diante das pessoas. Também quando fizeres uma festa, não convide os nobres, não convide os amigos, não convide os importantes, porque se eles fizerem da mesma forma, eles vão te convidar também, e assim você não terá de Deus benefício algum, recompensa alguma. Mas quando você fizer uma festa, convida os cegos, convida os coxos, convida os aleijados, convida os pobres, pois eles não têm o que te oferecer, eles não têm como te recompensar por isso. Diante dessa afirmativa de Jesus, um homem se levanta e diz: como é bom participar da ceia no reino de Deus, como é bom comer o pão no reino de Deus. E quando ouvimos essa expressão, nós somos convencidos de que o homem, naturalmente, ele acha uma ideia excelente comer o pão no reino de Deus. Ele acha uma ideia excelente participar do reino de Deus. Todas as vezes que nós mencionamos a vida eterna, todas as vezes que nós mencionamos o céu, todas as vezes que nós mencionamos o reino de Deus, os homens naturalmente acham algo excelente. Os homens naturalmente querem desfrutar disso. Na prática, porém, a realidade é outra. Quando nós falamos de ir para o céu, as pessoas naturalmente têm uma resposta afirmativa e positiva. Sim, elas querem desfrutar desse mundo, elas querem desfrutar desse reino, elas querem desfrutar dessa realidade. Mas quando nós mostramos o caminho, quando nós mostramos o percurso, as pessoas naturalmente, na prática, não experimentam, não vivenciam o que de fato é necessário vivenciar, é necessário experimentar, para que se possa desfrutar do privilégio, da oportunidade de comer o pão no reino de Deus. Jesus então, ao ouvir essa expressão desse homem, Jesus se propõe a contar outra parábola. E nessa parábola Jesus fala de um pai de família que está para celebrar uma grande ceia, e ele convida pessoas para essa grande ceia. Naturalmente, no pano de fundo aqui nós temos a história do povo de Israel. Israel é o povo convidado a essa ceia, e a Bíblia Sagrada diz que tudo está preparado, e uma ceia está preparada, uma ceia está prometida. E essa ceia, essa parábola, essa mensagem é algo profético e algo escatológico. Jesus nos diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Há uma ceia preparada. Jesus nos disse no Evangelho segundo escreveu Mateus ainda, no capítulo de número 26 e versículo 29, ao celebrar a ceia com seus discípulos, ele disse: nunca mais eu tomarei do fruto da vide, até que eu possa estar convosco e tome do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Há uma ceia preparada para aqueles que vão desfrutar da eternidade. Há uma ceia preparada para aqueles que vão desfrutar da vida eterna com Deus. Há uma ceia preparada para aqueles que vão morar nas mansões celestiais preparadas pelo Senhor. Tudo estava preparado. Então o pai de família, o dono da casa, chamou um dos seus servos e enviou ele a convidar, a reforçar o convite, a anunciar que tudo estava preparado, a ceia estava pronta e os convidados poderiam vir. Quando a Bíblia Sagrada nos fala que um empregado, um servo foi enviado, nós entendemos que aqui há uma missão de pessoas que foram enviadas por Deus, desde os dias do Antigo Testamento, até os dias do Novo Testamento, até a igreja apostólica, até a igreja ao transcorrer da história, até os nossos dias, e se porventura o tempo se prolongar, aqueles que virão posterior a nós também, uma missão de anunciar que uma ceia está preparada. Essa missão foi dada primeiramente aos profetas. Os profetas foram mensageiros dessa palavra. Os profetas foram mensageiros
dessa grande ceia que está preparada para aqueles que o Senhor tem convidado, para aqueles que o Senhor tem chamado. Posteriormente, a Bíblia Sagrada nos diz que essa mensagem foi trazida pelo Filho. E agora, se a mensagem foi trazida pelo Filho, conforme está na carta aos Hebreus no capítulo 1, o Filho é o anunciador dessa mensagem, e juntamente com o Filho vem os seus servos, os seus discípulos, os apóstolos e todos aqueles que anunciam essa mensagem no decorrer da história da igreja. O servo hoje é o Filho, que fala através dos seus mensageiros, que fala através dos seus apóstolos, que fala através dos seus missionários, que fala através dos seus pregadores. E essa missão foi dada a homens vocacionados, escolhidos, pessoas específicas, porque essa missão é árdua. Foi dado a homens específicos uma missão árdua, uma missão difícil, e que os levará inevitavelmente a submeter-se à rejeição. Normalmente o mensageiro de Deus é um homem rejeitado. Normalmente o mensageiro da palavra de Deus é um homem esquecido, é um homem abandonado, é um homem que não é considerado, é um homem que não é ouvido, é um homem que não é atendido, é um homem que tem que se submeter à rejeição. A esses homens foi dada essa missão, e quando eles vão e se deparam com aqueles que o Senhor tem convidado, aqueles que o Senhor tem chamado, muitas vezes eles vão ouvir as desculpas das pessoas. A mensagem é clara, a mensagem é simples. O banquete está preparado, a ceia está preparada, tudo está pronto, vocês podem ir. A pergunta é: o que é necessário que os convidados façam para desfrutar dessa ceia? O que é necessário que os convidados façam para desfrutar desse banquete? Absolutamente nada. O banquete é gratuito, a ceia é gratuita, tudo está pronto. Eles não precisam gastar nada, e eles não precisam se esforçar para organizar nada. Está escrito, tudo está pronto. As bebidas já estão prontas, as carnes já estão preparadas, as mesas já estão postas, tudo está pronto. E o que é necessário que os convidados façam para que eles possam desfrutar dessa ceia? Apenas atender o convite, apenas ir ao encontro daquele que os convida. O que a mensagem nos deixa claro é que há algo excelente, algo extraordinário preparado para nós, e que nós, quando ouvimos sobre isso, nós, quando ouvimos sobre a excelência daquilo que está preparado, achamos grande, achamos extraordinário, achamos importante. Mas quando nos é exigido apenas atender ao convite, nós consideramos como algo sem valor. Nós consideramos a grande ceia preparada como algo sem importância, como algo desprezível, como algo que pode ser trocado por qualquer outra coisa. Observe o que diz o texto. A Bíblia Sagrada diz que quando o servo vai reforçar o convite para aqueles que foram convidados, um diz: eu não posso ir, me tenhas por escusado. A palavra escusado significa desculpa, eu te peço desculpa, me desculpe, mas eu não posso ir, porque eu comprei um campo e preciso ir visitá-lo. Outro diz: me desculpe, me tenha por escusado, eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso ir vê-lo, eu preciso experimentá-los, eu não posso ir. Você percebe que as desculpas, elas são frágeis, os motivos são frágeis, são apenas desculpas que estão sendo dadas para que se não vá até a grande ceia. O que nós temos colocado como mais excelente nas nossas vidas? Porque a realidade é que eles estão dizendo: o meu campo é mais importante do que participar dessa ceia.
O que é uma ceia? O que é um banquete? O que é um jantar? Eu comprei um campo, eu comprei uma terra, eu tenho um lugar agora onde eu posso plantar, onde eu posso colher. Então por que eu deixaria de ir para o meu campo para ir a um banquete? A pergunta é: o banquete nessa ocasião, nessa parábola, duraria a vida toda? Será que ele não poderia deixar para visitar o seu campo outra hora? A verdade é que o que está implícito no texto é que eram as posses que enchiam o seu coração, eram as posses que dominavam a sua vida. A questão não é porque ele tinha comprado um campo, ele poderia deixar para visitar esse campo depois. A questão era que o campo era mais importante para ele do que participar da ceia, do que participar do banquete. O outro diz: eu comprei 5 juntas de boi. 5 juntas de boi são 10 bois. Eu não sei quanto custa um boi, 2 mil, 3 mil reais, eu não sei. Um boi comum, suponhamos que custe 3 mil reais. 10 bois dariam 30 mil reais. Para ele esse valor, para ele esse bem, para ele essa aquisição é mais importante do que ele participar das bodas, do que ele participar da ceia, do que ele participar do banquete. Para um foi o campo, para outro foram os bois. E para você o que é? O que tem te impedido, o que tem enchido o teu coração, que não tem te permitido contemplar a grandiosidade, a excelência da ceia que Deus tem preparado para você? O que tem dominado o seu coração e tem se feito mais importante para você? São desculpas. Nós percebemos que são apenas desculpas que impedem o ser humano de desfrutar da excelência da ceia e do banquete que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele tem convidado. Por isso que Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos que ouvem a mensagem vão dar atenção a ela. Por isso, em dado momento, serão rejeitados. Por isso, em dado momento, considerarão a mensagem pouco importante, os benefícios e os privilégios pouco importantes. Que importância o reino de Deus tem tido para você? O terceiro diz: eu casei-me recentemente e não posso ir. Por incrível que pareça, tanto se fala mal de casamento, mas esse homem que diz eu casei-me recentemente é o único que tem um motivo plausível para de fato se ausentar na ceia. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 32 e 33, que aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor, mas aquele que é casado cuida das coisas do mundo e trata em agradar a sua esposa. Isso encontra respaldo no Antigo Testamento, pois no livro de Deuteronômio, capítulo 24 e versículo 5 está escrito que aquele que se casava ou era recém-casado, ele estava dispensado do alistamento militar, ele não poderia ser convocado pelo exército, e ele também estava dispensado de obrigações que ele poderia ter com a sociedade, e por 1 ano ele ficaria apenas com a sua esposa, ou teria esse privilégio de ficar apenas com a sua esposa para fazê-la feliz. Este homem é o único que tem um motivo plausível para não ir à grande ceia. No entanto, nós entendemos que nós não podemos deixar que pessoas, não podemos deixar que deleites, não podemos deixar que prazeres nos impeçam de chegar na grande ceia. Quando a Bíblia fala do casamento e mostra que é um motivo plausível,
A Bíblia está mostrando que quando o homem se casa, ele se torna uma só carne com a sua esposa. A única coisa que pode se sobressair com relação ao casamento ou ao amor matrimonial é o amor a Deus. Abaixo do amor a Deus está o matrimônio, pois no matrimônio o homem se torna uma só carne com a sua esposa. Sendo assim, nós entendemos o que dizem os 2 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para que você ame o próximo, você tem que amar a si mesmo. Se nós entendemos que a Bíblia diz que no matrimônio os 2 se tornam uma só carne, então amar o cônjuge é como amar a si mesmo. E na relação amor a Deus e amor matrimonial, o amor a Deus está acima de todas as coisas, e o amor matrimonial vem em segundo plano, vem em segundo lugar. No entanto, mesmo assim, a Bíblia nos adverte e nos diz: não deixe que pessoas te impeçam de chegar na grande ceia. Porque se o amor matrimonial é o amor que está abaixo do amor de Deus, Jesus também nos ensinou que aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, esposa, marido, por amor a Ele, não é digno dele. Há pessoas que têm desviado da fé, há pessoas que têm abandonado a fé, há pessoas que têm desistido da caminhada, há pessoas que têm sido desmotivadas a continuar por causa do cônjuge, por causa de namorado, por causa de namorada. Não deixe que pessoas sejam um empecilho na sua vida, na sua relação com Deus, pois aquilo que é uma bênção pode se tornar uma maldição para você. Não deixe que pessoas, não deixe que deleites, não deixe que prazeres te separem de Deus e te impeçam de chegar à grande ceia. Talvez ao nós falarmos nessa linguagem, você não tenha noção da excelência dos mistérios e da preciosidade que esse texto acolhe e que esse texto esconde, que está contida nesse texto. Nós estamos falando de uma celebração que será dada, ou que se dará, que acontecerá, que ocorrerá nos céus, e que celebrará a nossa união com Deus para sempre. Celebrará o casamento do noivo, Jesus, com a noiva, a igreja. E a Bíblia diz que quando nós participarmos desse evento, nós estaremos com o Senhor para sempre. Você tem noção do que está contido nas entrelinhas desse texto? Se você compreender a preciosidade, a riqueza que está contida aqui, você vai entender, de fato, não vale a pena desgastar-me com qualquer outra coisa. Nada pode suplantar, nada pode ser maior, nada pode ser mais excelente, nada pode ser posto acima do privilégio que Ele nos tem dado de participar dessa ceia. Quando o servo ouve as desculpas daquelas pessoas, o servo volta para casa do pai de família e diz: Senhor, eu convidei, eu falei, mas todos deram uma desculpa, ninguém quis vir, eles rejeitaram o convite, eles não vão vir. Isso revela que para eles as suas posses, os seus interesses eram mais importantes. E quantas vezes nós temos colocado os nossos interesses acima dos interesses de Deus? As nossas coisas são mais excelentes, as nossas coisas são mais importantes do que o que Deus tem falado para nós, do que o convite que Deus nos tem feito. Nós estamos falando de alguém que comprou um campo, alguém que comprou 5 juntas de boi, e nós dizemos: é muito pouco para trocar o reino de Deus por essas coisas. E será que nós não temos trocado o reino de Deus por muito menos que isso? Às vezes a acusação que nós fazemos a eles serviria muito mais para nós.
Porque talvez nós estamos trocando o reino de Deus por coisa muito mais ínfima, por coisa muito menos valiosa. Quando o Senhor ouve aquela palavra, Ele fica indignado, Ele fica irado. É um insulto rejeitar o convite. É um insulto, é uma afronta rejeitar aquela convocação. Para você ter uma ideia, nos mundos antigos, no mundo bíblico, rejeitar um convite como esse era um insulto enorme que poderia dar motivo até para a proclamação de uma guerra. Aí nós entendemos o porquê a indignação e a ira de Deus sobre aqueles que rejeitam a salvação. Às vezes nós achamos que é injusto o que Deus vai fazer: coroar alguns para viver eternamente com Ele e condenar alguns por um tempo breve de pecados aqui, a condenação eterna. Nós achamos injusto, mas você percebe o quão grande é a afronta de desprezar o convite dele? A condenação só é eterna porque o pecado é contra um Deus eterno. A afronta é contra um Deus eterno. A rejeição é contra algo que é eterno. Você consegue compreender que quando o evangelho é oferecido a alguém e essa pessoa não aceita, e eu não falo apenas de pessoas às quais nós evangelizamos, eu falo de pessoas que estão no convívio da igreja, mas não recebem a palavra, não aceitam a palavra, não se submetem à palavra. Você percebe quão tamanha afronta você está fazendo ao nosso Deus? O quanto você lhe está provocando a ira? Compreenda, Deus tem algo excelente para aqueles que ouvem o seu convite, mas a sua ira virá contra aqueles que rejeitam o seu convite. A ira do Senhor se acendeu, Ele disse: então vai pelas ruas, vai pelos bairros da cidade e traz até aqui o salão, traz a participar da festa os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos. O que é que o Senhor está dizendo? Os nobres, os excelentes, os escolhidos, os convidados rejeitaram. Agora a porta está aberta para todos. O que Deus está dizendo é que aqueles que são mais desprezíveis, aqueles que são mais ignorados, aqueles que são mais rejeitados, aqueles que são vítimas das injustiças sociais, aqueles que são vítimas dos preconceitos, é para esses que a porta do salão está aberta. Ele está dizendo que os que foram convidados rejeitaram. Agora as meretrizes, os homossexuais, as prostitutas, os mentirosos, os adúlteros, os assassinos, os ladrões, todos esses agora têm acesso, todos esses agora têm a oportunidade, a porta está aberta para você. E você pode adentrar e participar da ceia. Você pode adentrar e desfrutar do banquete. Os santos, os nobres estão ficando de fora, enquanto os rejeitados, os pobres, os incapazes, os insuficientes estão adentrando e estão sendo salvos. A perdão, a restauração, a transformação e a salvação para cada um de vocês. Não há pecado que não possa ser perdoado, e não há vida que não possa ser restaurada. Quem são aqueles que Ele está chamando? Aqueles que vivem uma vida ociosa, aqueles que vivem na criminalidade. Ele está chamando os bêbados, Ele está chamando os drogados, Ele está chamando a todos esses. Há lugar para vocês aqui, há espaço para vocês aqui. Eu não os rejeito, eu não fecho as portas para você. Entenda quão precioso é o convite que você recebeu, porque se você entender a preciosidade do convite que você recebeu, você não vai rejeitá-lo. Você vai entender que é para você um privilégio, e você vai querer participar o quanto antes possível.
O servo vai na sua missão de anunciar. Ele vai e convida a todos, e traz a todos que o Senhor mandou que fossem trazidos. Ele disse: se ainda há lugar, há pessoas que ainda estão nessa situação, e Deus está dizendo: ainda há lugar, ainda há espaço, ainda há oportunidade, ainda há salvação, ainda há perdão, ainda há restauração, ainda há espaço. E ele diz: então vai pelos caminhos, vai pelos atalhos, e aqueles que você encontrar, obriga-os a vir, porque na minha casa todo o ambiente será cheio, na minha casa não ficará lugar vazio. Jesus disse que ia e nos prepararia lugar, e quando Ele preparasse, voltaria e nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Há espaço na casa de Deus, mas cada espaço será preenchido. Quando Ele usa essa linguagem, obriga-os a vir, nós achamos uma linguagem estranha, porque nós sabemos que o Evangelho não é imposto, o Evangelho é oferecido. A salvação não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então por que Jesus usa essa linguagem? Obrigar. Obrigar significa constranger. Constranger não é pela força do braço, é pela força do argumento, é pela força da palavra. O que é que Ele está dizendo? Ele está falando para os seus mensageiros: tenha a capacidade, a capacitação, para com o seu argumento mostrar as excelências que estão preparadas para aqueles que estão recebendo o convite. E é assim que eles vão aceitar o convite, e é assim que eles vão desfrutar e sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que nós percebemos é que nós, como mensageiros de Deus, precisamos nos preparar, porque temos a verdade nas nossas mãos, temos a mensagem das mensagens na nossa mão, e muitas vezes por incapacidade, nós somos incapazes de fazer com que as pessoas compreendam a excelência e recebam, para que possam desfrutar desse privilégio. Então preparemo-nos para, na força do argumento, para na força da palavra, mostrarmos as verdades bíblicas para as pessoas, e através das verdades bíblicas, essas pessoas serão convencidas da sua necessidade, essas pessoas serão convencidas da sua situação, essas pessoas serão convencidas da sua culpa, do seu pecado, e virão até a presença de Deus. E os seus nomes, quando eles chegarem à porta desse salão, quando o porteiro estiver com a lista nas mãos, vai perguntar: qual é o seu nome? E o nome estará lá. O nome estará lá. O seu nome está lá. O seu nome já está lá. A Bíblia Sagrada nos diz em Lucas capítulo 10 que ao retornarem os 70 discípulos que Jesus enviou, estavam maravilhados, porque curas aconteceram, milagres aconteceram, os demônios foram expulsos. E Jesus diz: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, alegrem-se antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A excelência está em o seu nome estar nessa lista. Deus tem um banquete preparado, Deus tem uma ceia preparada, mas entenda, essa ceia só está disponível para aqueles que a valorizam, para aqueles que reconhecem que necessitam, para aqueles que se saciam nessa ceia. Quem tinha um campo achava que não precisava, então não valorizou. Quem tinha 5 juntas de boi achou que não precisava, então não valorizou. Aquele que tinha acabado de se casar estava com a vida cheia de prazeres e achou que não precisava, então achou como algo sem valor, desprezou. Entenda, o banquete de Deus só está disponível para quem lhe valoriza e para quem se sacia nele. E quem se sacia no banquete de Deus
é aquele que não é satisfeito com nada que há aqui na terra. Não estou ignorando as necessidades físicas, mas estou dizendo, nada disso pode ser suficiente para nos encher a ponto de tirar de nós a necessidade de participar dessa grande ceia. Esses homens desprezaram, esses homens rejeitaram. E esses homens revelam para nós que geralmente nós rejeitamos, geralmente nós desprezamos, geralmente nós abrimos mão daquilo que é mais importante, daquilo que é mais excelente, daquilo que é mais valioso. Geralmente aquilo que é mais excelente para nós é exatamente aquilo que nós rejeitamos. As pessoas mais importantes para nós são exatamente as pessoas que nós rejeitamos. As pessoas mais valiosas, mais excelentes na nossa vida são as pessoas para quem nós viramos as costas. São as pessoas que nós consideramos como sem valor. São as pessoas que nós não valorizamos. Só tem um detalhe: se nós rejeitamos aquilo que há de mais excelente, em dado momento nós vamos sentir a necessidade. Em dado momento nós vamos perceber o valor que aquilo ou que aquelas pessoas tinham. Só que muitas vezes será tarde demais. Quando nós falamos do plano espiritual, quando alguém rejeita o privilégio de atender a esse convite, de participar da ceia do Senhor, quando se ver fora dessa ceia, vai perceber que abriu mão, que desprezou e que rejeitou aquilo que era mais excelente. O grande problema é que será tarde demais. Jesus encerra a parábola dizendo que aqueles que outrora foram convidados, de maneira nenhuma participarão da ceia. O que ele está dizendo é: Deus convida, Deus reforça o convite, Deus manda seus mensageiros, mas diante da rejeição por parte dos convidados, isso gerará em Deus também uma rejeição, e trará a impossibilidade daqueles que outrora rejeitaram poderem estar lá e desfrutar. Eu não estou dizendo com isso que Israel será plenamente rejeitado, que todo Israel está condenado. Eu não estou dizendo isso, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, fala da salvação de Israel. Capítulo 11 de Paulo aos Romanos nos fala da salvação de Israel. Mas aqueles que rejeitaram pessoalmente o convite, esses não terão o privilégio, não terão a oportunidade de participar mais uma vez desse banquete. Para eles, o que está reservado é ser lançado nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. O convite está de pé, a convocação está de pé, o grande banquete está preparado, a mesa está posta, os serventes estão aptos para servi-los. Então, em nome de Jesus, aceite o convite. Em nome de Jesus, atenda o convite. Em nome de Jesus, adentre nas bodas do Cordeiro, e ali você estará com o Senhor para sempre. Foi essa a palavra que Deus mandou para você nessa noite.